Na Pelotense, de segunda a sexta-feira, Jornal Regional, com Carlos Machado. As notícias da cidade, do estado e do Brasil. Entrevistas, comentários e a análise dos fatos do momento. Jornal Regional, de segunda a sexta, aqui na Pelotense, a Rádio Show da Metade Sul. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. Horas 32 minutos. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios, onde a Pelotense com seus 10 kW pode ser ouvida por gaúchos, uruguaios e argentinos, principalmente na região da fronteira, somando mais de 2 milhões e meio de pessoas na audiência da 620 AM. Rádio Pelotense, a primeira emissora de rádio do Rio Grande do Sul e a mais antiga em atividade no país, também para o mundo. Acesse www.radiopelotense.com.br. Participe. Envie o seu e-mail com sugestões e críticas para o endereço eletrônico jornalismo@radiopelotense.com.br ou ligue para o telefone 3222-3950. Você também pode enviar mensagens de áudio, vídeo e texto para o WhatsApp Rádio Pelotense. Anote aí 843 11 620. Na operação técnica, Elivelton Santos, na produção Mariana Fetter, na reportagem Juliano Silva, nos transmissores Consuelo Carrasco. O Jornal Regional tem o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje. Sicredi, gente que coopera cresce, a vida é melhor quando é cooperativa. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é Unimed. A NET é multi e só quem é multi tem NET Virtua, a banda larga mais rápida do Brasil. Acelera sua internet e ainda tem Wi-Fi grátis. Aproveite a oferta. Assine 15 mega por R$15 mensais no combo multi por 3 meses e leve Wi-Fi de graça. No intervalo do Jornal Regional é hora de um momento perfeito, é hora de café 35. A Coop Store 35 na Avenida República do Líbano 286 em Pelotas. O telefone para contato é o 3028 3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho com consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefone para contato é o 3225 5554 3025 2050 e 8114 1000. Progressul mirando novas soluções na Avenida Dom Joaquim, 1515, edifício Moinho Office, sala 403. O telefone para contato é o 3307-5743. Progressul, assessoria técnica empresarial especializada nas áreas jurídica, contábil e tributária. Ministério da Educação vai cancelar Enem em escolas ocupadas se protestos continuarem depois do dia 31 deste mês. Anunciado 6 bilhões de reais em investimentos para a produção de medicamentos. Juízes rebatem novas críticas de Gilmar Mendes à lei da ficha limpa. Repatriação rendeu 18 bilhões e 600 milhões de reais ao governo até agora. Mulheres fazem protesto e greve contra feminicídio na Argentina. A ação de Eduardo Cunha como arrecadador informal do PMDB em 2014
pode afetar o presidente Michel Temer. Relatório da ONU alerta sobre necessidade de melhorias na habitação. Ministro envolvido em escândalo de doping na Rússia é promovido. Nesta edição do Jornal Regional, estaremos abordando a prisão de Eduardo Cunha, o deputado federal até então afastado e cassado pela Câmara dos Deputados. 12h36, quero já saudar aqui a participação do Dr. Wilson Farias, que gentilmente renova o convite a nós da Rádio Pelotense e a toda a audiência para o dia 27 de outubro, em comemoração aos 20 anos da banca de advocacia que dirige, realiza uma sessão de autógrafos de lançamento do seu 12º livro, Ação Popular, na doutrina, na jurisprudência e na prática, com incursão no direito comparado. Local, Livraria Mundial, na rua 15 de novembro, 564, no coração da Princesa do Sul, a partir das 6 horas da tarde. Dr. Wilson Farias, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui no Jornal Regional. É uma satisfação, Machado, estar aqui e aproveitando a oportunidade, né, que tu divulgas o nosso livro, eu te diria o seguinte, Machado. Era 1996 e eu deixava o Ministério Público, né? E eu, naquela oportunidade, tinha algumas preocupações, além de institucionais, eu tinha preocupações pessoais. A minha primeira preocupação pessoal era de que estava me aposentando, não é verdade? E começava a refletir, será que eu seria feliz? Entende? Aí é que, né? Porque a vida não só envolve dinheiro, a vida envolve outros aspectos, né? Emocionais, pessoais. Bem, então eu cheguei à conclusão, às vezes eu brinco com amigos, né? Ou com amigos dizendo o seguinte, bem, eu iria para a psiquiatra ou me excluiria numa religião. Não quero nem tecer qual seria a religião, não é verdade? Bem, mas resolvi adentrar, né? Jogar de corpo e alma na advocacia. E uma das preocupações que eu tive quando entrei na advocacia é que o Ministério Público, a partir de 1988, quando ganhou bastante poderes institucionais, mas também começou, naquela época, a ter ferramentas jurídicas, né, que o levavam a representar a sociedade, principalmente através da legislação extravagante, da ação civil pública, né, tudo. E eu perguntaria, eu como um advogado terei tantos poderes assim? Aí eu comecei a analisar a Constituição do Brasil, certo? E cheguei à conclusão que nós tínhamos uma ferramenta muito forte, nós cidadãos, que era a ação popular. E comecei a estudar a ação popular. O que é a ação popular, Machado? Eu vou te dar um exemplo assim para o ouvinte. Se o ouvinte tem um terreno, né? Tem um terreno, e esse terreno, ele se apropriou do terreno porque não vislumbrava que houvesse dono do terreno. Passa um determinado tempo, ele entra com uma ação em juízo que se chama usucapião, para defender o interesse próprio, né? Uhum. Mas na ação popular, o cidadão, ele não defende o interesse próprio, ele defende o interesse de uma coletividade, principalmente quanto os órgãos públicos, não é verdade? Como ele vai a juízo? Aí que começa o problema. Ele vai através de um advogado. As ações são lentas, lentas na tramitação. Normalmente os advogados não querem entrar com ação popular porque eles ficam às vezes 5, 10, 15 anos envolvidos e quem é que paga a conta? Não é verdade? Sim. Então, eu comecei a conversar com os estagiários do meu escritório, né? Sempre nós tivemos estagiários lá, é uma mão de obra muito interessante, né? E aí começamos a sair da teoria e ir para a prática.
e ajuizamos 4 ações populares emblemáticas em Pelotas. Uma foi a ação contra o Sanep em 2001, né? Que a tramita até hoje, Machado. Faz 15 anos que ela tramita no judiciário. Outra foi, que resultou naquela crédito que a população tem com o Sanep, né? De 33, não sei quanto por cento. E os usuários estão indo agora para receber o seu dinheiro através de execução individuais, na verdade. Né? É só comparecer no nosso escritório, lá dá uma procuração e se entra com a ação, não apenas no meu escritório, em qualquer escritório de advocacia em Pelotas, vamos deixar bem claro, né? Porque a ação que foi ajuizada pela nossa banca, Ação Popular, e que teve o respaldo dos tribunais superiores, entenda-se STJ e STF, ela não é do único exclusivo do Wilson Farias, ela passou a ser da coletividade de Pelotas. Sim. Bem, e então começamos a entrar com a ação popular. Entramos com uma ação popular contra o SESI, está a sede do SESI aí, num acordo que fizemos de juízo. Entramos contra a CTMR apenas para verificar, porque o patrimônio da CTMR sairia de Pelotas. E nós ajuizamos uma ação popular. E outra ação apenas que está no livro, essas ações estão no livro, é aquela ação do nepotismo na Câmara de Vereadores. Na época, nós constatamos, Machado, que havia parentes de vereadores empregados na Câmara, né? Aí diziam assim, não existe lei proibindo nós, como não tem lei ordinária, mas a Constituição fala da moralidade, né? Depois o Supremo veio a ratificar isso. E nós entramos com uma ação e que redundou no problema resolvido, porque a presidência da Câmara de Vereadores de Pelotas acabou exonerando os parentes todos, né? Mas a ação popular ainda tramita. E você vê, ainda tramita. Você veja que esse é o entrave da ação popular, né? Porque os advogados são pragmáticos, precisam defender o pão do dia a dia, né? Bem, o meu livro está dividido em 13 capítulos, Machado. Apenas o capítulo 1 trata da ação popular, o segundo capítulo trata das fontes históricas da ação popular, o terceiro da ação popular no direito brasileiro, o capítulo 4 da ação popular no direito estrangeiro, o capítulo 5º dos requisitos da ação popular, capítulo 6 dos efeitos da ação popular, capítulo 7º da moralidade administrativa, capítulo 8º da ação popular na jurisprudência, capítulo 9º ação popular na doutrina, 10º pontos polêmicos da ação popular, a 11º ação popular ambiental, 12º casos práticos de ação popular, e o capítulo 13º são outras ações destinadas à tutela de direitos fundamentais. O livro tem aproximadamente 600 páginas, né? E aparecem como prefaciadores pessoas amigas do Wilson Farias, mas de grande poder jurídico. Aparecem os advogados Renato Luiz Melo Varoto, Josiane Petri Farias, que não é minha parente, uma advogada que hoje é doutora da Universidade de Passo Fundo, a Thaís Mendes Farias, que com muito orgulho é minha filha, que é inclusive doutoranda em Direito, os promotores de justiça Sérgio e Iane Arres, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Fabiano de Lazen, subprocurador-geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e Guilherme Martins Magalhães, um promotor do Rio de Janeiro, que é especialista em ação civil pública. O desembargador do Tribunal de Justiça, Francisco Conte, e a juíza de direito, Andréa Rezende Russo, ambos do Rio Grande do Sul. E também o jurista internacional, Luiz Flávio Gomes, presidente do Instituto Avante Brasil, que eu considero, ou melhor, que não sou eu, né? Que o mundo jurídico considera um dos maiores juristas do mundo hoje, uma pessoa que é requisitada para dar aula em universidades da Europa todos os meses, e inclusive atua na TV, no canal 20 da TV Cultura, né? Como comentarista. Bem, o evento realizar-se-á no dia 27 de outubro, às 18 horas da Livraria Mundial em Pelotas, e faz parte, sim, da comemoração dos meus 20 anos da banca que dirijo. Parece que foi ontem, Machado, quando eu saía do Ministério Público com aquelas grandes preocupações. E agora, o que eu faço, Machado? Porque todos aqueles que se aposentam sabem, o dia subsequente é um dia problemático, não é verdade? E eu, para não ir para o psiquiatra e não ir eventualmente para alguma religião, entreguei-me de corpo e alma na advocacia
onde sou muito feliz. Parte da venda dos livros será destinada à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Eu já dei autorização expressa para a Livraria Mundial nesse sentido. Amém. Vamos ao intervalo comercial. Na volta a gente vai falar um pouco mais sobre isso e outros temas que estão na pauta do Jornal Regional desta quinta-feira. Em seguida, de volta, Livelton Santos. Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, comunica a todas as empresas e ao público em geral que realiza exames admissionais, demissionais, para mudanças de função e periódicos. Também elabora programas de controle médico de saúde ocupacional, obrigatórios por lei para a preservação da saúde do trabalhador. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho. Consultório à Rua Marechal Deodoro, 800, sala 401. Telefones para contato 3025 2050 e 8114 1000. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Todos pelo Rio Grande. O Rio Grande de Todos se faz com transparência e modernização. Com o novo aplicativo Pilas RS, você vai poder acompanhar pelo celular em tempo real de onde vêm e para onde vão os recursos do Estado. É rápido e fácil. A inovação pioneira no Brasil já está disponível para Android e iOS. Acesse e baixe agora o Pilas RS. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Atenção, educadoras e educadores associados. Ainda em 2015, através da mobilização do CEPERS, conquistamos uma liminar proibindo o Sartori de parcelar nossos salários. Um ano depois, o Tribunal de Justiça confirmou a liminar e os parcelamentos de 2016 comprovam o crime de responsabilidade pública. Chegou a hora de darmos um novo passo. Você é a favor ou contra que o CEPERS entre com a ação pedindo o impeachment de Sartori? Entre no site, vote e participe desta decisão importante para o sindicato. Uma campanha CEPER Sindicato. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul.
12 horas e 50 minutos, nós temos mais 10 minutos aí até a próxima janela comercial, cumprindo essa primeira etapa do Jornal Regional, já com a participação do Dr. Wilson Farias aqui na extrema esquerda, né? A meia esquerda está vaga, o centro não sei muito bem se vai ser ocupado já já. O doutor Irajá Andara Rodrigues já está conosco, autografando uma de suas obras aqui para que eu possa recebê-la e com isso recebe a Rádio Pelotense também. Eu só vou esperar para ver onde é que vai ficar, doutor Farias. Se vai ficar mais ao centro ou se vai vir para a meia direita, porque nesse momento ele está ali meio no vértice. A mesa é um heptágono, né? E está muito próximo do vértice. Então, esperar para ver a que lado ele vai. Mas, enfim. Eu vou aqui, enquanto isso, a uma informação inicial aqui do nosso bloco de notícias, que é importante. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou ontem que deve cancelar a prova do Enem Nacional do Ensino Médio, aliás, do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em escolas ocupadas por estudantes em protesto no país. Caso elas não sejam desocupadas até o dia 31 de outubro. Então, em Pelotas, neste momento, estão ocupadas as instalações do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense de Educação Tecnológica, o IFSU, ou a nossa querida Escola Técnica. Para mim, ainda se mantém a Escola Técnica, né? Pois já recebi, depois nós vamos fazer a nossa foto, registrar, publicar. Irajá Andara Rodrigues, 110 anos de opressão e luta. Obra lançada, segundo ele, que está aqui conosco, em 1990. Portanto, 26 anos do lançamento, 27 do projeto, que foi apresentado, então, na Câmara de Pelotas. Boa tarde, doutor Irajá. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e participar do Jornal Regional. Mas vamos começar já, nesses 7 minutos que restam, é tempo suficiente. Há 27 anos, então, o senhor, na Câmara, como disse aqui no intervalo, Câmara Federal. Na Câmara Federal, sim. Apresentou a proposta de emancipação, ou o projeto, né? Da proposta de emancipação. Sim. Por favor. Apresentei um projeto que permitisse, se aprovado, o projeto de resolução, que, se aprovado, permitisse a realização de um plebiscito para que o povo da metade sul do Rio Grande decidisse que se continuava querendo ser explorado pela metade norte. Porque é bem isso que acontece conosco. O livro, naquela época, o nome dele era 110 anos de opressão e luta. Na verdade, agora, já decorridos mais 26, dá para contar 136 anos de opressão e luta. E continua. Não mudou nada. Eu dou só uma coisa assim rápida para a gente se dar conta disso. Pelotas nunca teve um governador do estado. Caxias tem agora o terceiro. E Pelotas teve um vice-governador só. Só vice. Um vice. O Edmar Fetter. Só o Fetter. Mas Caxias, agora, nós tivemos primeiro o Rigoto, primeiro, pegando um por um, o Rigoto, o atual governador, Sartori. O Pedro Simon. Mas o Pedro Simon já era radicado em Porto Alegre, né? O Pedro Simon era, digamos... Não é de Santa Maria, Simon? Não, é de Caxias. Mas ele, quando o Simon, digamos, se investe na política, ele passa a ser um homem de Porto Alegre, né? Não. Como não? O Simon foi vereador em Caxias. Foi vereador, depois deputado estadual. Depois deputado estadual. Sim, mas quando ele chega, digamos, a governador, ele já não tinha nada a ver com Caxias, ele estava mais radicado em Porto Alegre, politicamente. Não, ele era deputado estadual, tinha que morar em Porto Alegre, porque a Assembleia Legislativa é ali. Qualquer um de nós que vai ser deputado estadual, o normal é que mora em Porto Alegre. Federal mora em Brasília. Sim, mas não mudou o centro de interesse. Mas o amigo está entendendo o que eu estou dizendo.
O Tarso Genro era de Santa Maria, mas olhe bem. O pai do Tarso Genro. O Tarso já era de Porto mas eu Alegre. digo, quando olha o Simão, tu sabes muito bem, tu fosse companheiro das grandes jornadas contra a ditadura e etc. O Simão comandou o MDB, mas tudo a partir de Porto Alegre. Então, a história do Simão politicamente, quando ele chega a governador, ele já não tinha nada a ver com Caxias, e já o Rigoto não. O Rigoto e o Sartori se elegiam em cima de Caxias do Sul. Não, o Simão já tinha um pouco de mais amplitude na sua campanha, mas ele continuava um cidadão de Caxias. Sim. Eu conheci o Simão na política estudantil, ainda no 2º grau, mas, de qualquer maneira, Caxias já tinha tido um governador antes, já tinha tido um governador que era... Olha, como é o nome do cidadão, não era dos mais conhecidos. Populares. Quem tinha tido Caxias? Caxias já tinha tido um governador. Era o Triquês, né? O Triquês. O Triquês. Então é o quarto, nem é o terceiro, o quarto que vem de Caxias e de Pelotas, nenhum. Triquês anos 60, vou colocar assim, anos 60. Foi nomeado, né? Indicado, né? Foi. Triquês já é um período que não foi. E o Edemar Fetter também foi indicado, era período da ditadura. Né? Agora, a minha pergunta já é clara e objetiva. Às vezes eu vejo, digamos assim, umas ascendências políticas jovenzinhas em Pelotas. Quando tu saísse prefeito de Pelotas, que idade tu tinha já? Quando eu me elegi, 40 anos, mais 40 ou menos, 39, 40. Já era jovem, olha bem, 40 anos. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, mas por que, olha bem, vamos ser bem práticos. Pelotas teve já vários deputados federais, na época do Irajá, antes do Ari Alcântara, né? Na época, paralelamente, né? Sim, o Pegoraro, Getúlio Dias, tudo. Getúlio. Mas a pergunta é por que agora, olha bem, Pelotas não tem um deputado federal, Getúlio. É possível isso? Olha, é possível, desde que algumas lideranças locais, para conseguir dinheiro para concorrer, o problema é sempre a mesma coisa, falta de dinheiro, falta de pessoas que banquem as candidaturas, acabaram optando por dar apoio para gente de fora. E o PMDB tem feito isso. Sistematicamente? Sistematicamente. Já apoiou o pai A dobradinha, no meu entendimento, é a maior demonstração dessa combinação tipo trabalho-capital. Eu entro com a grana... e tu faz dobradinha comigo aí na tua região. É isso aí. É trabalho capital. O pessoal da metade norte, que tem mais dinheiro e que vinha até agora amparado numa estrutura de recursos via empresas, que era permitido, né? Correto. Agora é que já não é mais, e eu acho muito bom isso. Chegavam aqui e diziam, olha, o fulano da indústria tal me dá tanto, mas eu preciso dos teus votos. Sim. E tu vai precisar de dinheiro para te eleger para deputado estadual. Então eu entro com o dinheiro, E tu com o trabalho. E tu com o trabalho, e nós fazemos isso. O Padilha fez isso, teve apoio do Nelson aqui. Agora nessa última, o Alceu fez de novo a mesma coisa, tinha o pessoal do Nelson trabalhando para o Alceu Moreira. E do outro lado tinha gente com muito dinheiro aí da Petrobras. Dinheiro da Petrobras, que estão agora loucos de medo da Lava Jato. E aí, mas claro, tem que ficar com medo, porque tem gente aí que eu via a relação das contribuições na última campanha e já é uma relação de pessoas presas já. Vai ver o diretor da empresa, está preso. O diretor da outra está preso. Doutor Irajá, nós estamos livres porque nós somos do tempo em que dobradinha era mondongo com batata. É bom. Eu vou ao intervalo comercial e a gente volta em seguida. Gostou dessa, dona Maria? Gostei. Até vou falar para fazer ele logo. Mondongo com batata. Em seguida, de volta com o Jornal Regional.
Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera, cresce. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Sua empresa está necessitando de uma assessoria tributária? Está com dificuldades em renegociar as suas dívidas? Pelotas e região contam agora com a Progressul. A Progressul é uma empresa especializada em assessoria tributária, financeira e jurídica que reúne na sua administração profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado empresarial, agregando qualidade e conhecimento nos serviços e nas soluções apresentadas para cada cliente. Progressul, mirando novas soluções. Avenida Dom Joaquim, 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403. Fone 3307-5743. Reginaldo Bassi Advogados conta com uma equipe especializada em direito tributário e em outras áreas do direito, com escritório em Pelotas, Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Itajaí, além de apoiar programas, projetos e ações culturais e esportivas nas regiões em que atua. Reginaldo Bassi Advogados, Félix da Cunha, 776, Conjunto 502. Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. 13h04, estamos de volta com o Jornal Regional, com o patrocínio de Expresso Embaixador. O futuro é hoje, Sicredi, gente que coopera cresce, a vida é melhor quando é cooperativa. Unimed Pelotas, o melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A NET é Multi e só quem é Multi tem NET Virtua, a banda larga mais rápida do Brasil. Aproveite a oferta Siri 15 Mega por R$15 mensais no combo Multi por 3 meses. E leve o Wi-Fi de graça. No intervalo do Jornal Regional e durante o programa, o Café 35 está à disposição. A Coffee Store ali na Avenida República do Líbano 286. O telefone para contato é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, prestigia também o Jornal Regional. O seu consultório na Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato é o 3225-5554, 3025-2050 e 8114-1000. Progressul, aí à disposição, mirando novas soluções, assessoria técnica empresarial especializada nas áreas jurídica, contábil e tributária, na Avenida Dom Joaquim 1515, Edifício Moinho Office, Sala 403, o telefone para contato é o 3307-5743. Doutor Irajá, fique à vontade, aliás, o senhor já está à vontade, que bom, mais uma vez aqui no Jornal Regional. Me sinto em casa. Eu sei disso, mas se o senhor pudesse optar pelo centro, ou pela meia-direita, porque no vértice eu não consigo fazer a localização que eu costumo fazer. Então eu vou ficar bem na tua frente. O senhor escolha. Aí tu me localiza. Tá bem. Então, neste momento, até que chegue o outro convidado, não sei se vai chegar, eu estou aguardando um pouquinho, na extrema esquerda está o doutor Wilson Farias e ao centro, o doutor Irajá
Rodrigues, a localização é meramente espacial. Sim, sim, claro. Já vou te fazer duas perguntas. Sim, senhor. Duas já? A primeira e a segunda. A primeira pergunta é a seguinte. A primeira pergunta é a seguinte. Eu digo e repito que, para mim, o melhor prefeito de Pelotas de todos os tempos, no primeiro mandato, foi o Irajá. O Irajá abriu a cidade. Eu apenas para... Mas assim o senhor está criticando o segundo mandato? Não, só um pouquinho. Eu apenas, olhe bem, eu vou até relembrar algum fato. Eu me lembro que um fim da tarde, eu era delegado de polícia em Pelotas e eu me dirigi ao centro da cidade. Olhe bem, ao centro da cidade. Chego no centro da cidade, havia o calçadão, ali entre Andrade Neves, ou melhor, pela Andrade Neves, entre Sete e Floriano, ali os carros paravam ali e estava tudo arrancado. Ali os comerciantes que iam fazer isso e acontecia e não fizeram nada. Pelo contrário, fizeram lobby depois para estender o calçadão. Tá. Então eu quero dizer o seguinte, o governo do Irajá, para mim, foi o melhor governo de todos os tempos, o primeiro governo. Por que o segundo governo não foi tão bom assim, Irajá? Olha, em primeiro lugar, porque já não era novidade. Claro, no primeiro governo eu tive condições de mobilizar uma série de aspectos que Pelotas não estava acostumada. Dei uma mobilidade muito maior à dinâmica de administração e à política local. Depois já existia o PT, no segundo. E o PT fez o possível para prejudicar a administração. Quer dizer, eles nunca jogam em função do interesse da cidade ou do interesse do país ou do Estado. Não, eles jogam contra a quem está na administração e é do outro lado. Então o negócio é para tentar liquidar. Eu lembro um fato, inclusive, vocês se lembram, nós fizemos no segundo mandato a duplicação do acesso ao Laranjal. Então a primeira coisa que tinha que duplicar era a ponte, mas eu já vinha duplicando o resto da Avenida Adolfo Vetter. Quando foi no período de implementar a ponte já estava encomendada, já tinha havido concorrência e tudo. Eles levantaram, um vereador foi ao Tribunal de Contas em Porto Alegre e levantou a tese de que o Irajá só estava fazendo obras de acesso ao Laranjal porque ele tinha o Pontal da Barra, um loteamento no Laranjal. Então ele está operando em seu próprio favor. E o Tribunal de Contas, claro, recebeu aquilo como qualquer denúncia. Estão para tudo, vamos ver. Felizmente, antes de eu receber a ordem de parar, antes de receber a ordem, eu telefonei para o pessoal da Ponte, uma empresa de Canoas que tinha ganho a concorrência. Eu digo, vem cá, falta muito para vocês aprontarem, porque era toda em concreto pré-moldado. Está pronta. Então faz o seguinte, bota num caminhão, traz para cá e monta isso de uma vez, porque, pelo jeito, o pessoal do PT vai conseguir parar a obra. E não deu outra. Lá pelas tantas já veio ordem do tribunal de parar e ver com... o financiamento era via Banrisul, ver com o Banrisul o que estava acontecendo, mas aí para. Ora, é evidente que eu estava já em final de governo, se parasse... Aí, naquele governo já não saía mais a duplicação. Mas eu consegui que eles acelerassem. A ponte foi montada em 3 ou 4 dias, não me lembro quantos. Quando eles se deram conta, a ponte já estava ali. E eu já no outro dia já fiz a inauguração. Por incrível que pareça, na noite seguinte a placa de inauguração desapareceu. Vocês passam por ali todos os dias, vocês se lembram de alguma placa de inauguração naquela ponte? Não, foi arrancada. Não, a coisa era assim, extremamente radical. Então, olha, eu só tenho precedente desse tipo de comportamento no primeiro governo, na Arena, quando eu tinha feito estava fazendo a rodoviária num acordo, num convênio com o governo federal, o governo do estado e o governo do município.
cada um dos governos dava 1/3. E eu, claro, o terreno era da prefeitura. Eu tratei de tocar o aterro e fazer os projetos, eram por conta da prefeitura, mas na obra 1/3 de cada lado. E toquei o meu terço. Quando eu chego um dia, na 3ª ou 4ª visita ao Rio de Janeiro, para fazer a liberação do dinheiro do governo federal, um cidadão, me lembro ainda, chamado Pedro Paulo, um baixinho, me vem assim, muito constrangido, assim, prefeito, eu estou constrangido de lhe ver aqui já pela 3ª vez, e esse seu dinheiro não vai sair. Eu digo, o quê? Não vai sair. Eu digo, como não vai sair? Eu tenho um convênio assinado com o governo federal, mas nós recebemos um ofício e agora um telegrama da Arena de Pelotas pedindo, pelo amor de Deus, que não libere o dinheiro do governo federal e nem o do governo estadual. Que o senhor, senão o senhor vai conseguir fazer a rodoviária e aí vai se eternizar na memória dos pelotenses. Eu digo, mas não acredito que o pessoal de Pelotas tenha feito isso. Então fizeram, está aqui o ofício. Aí dobrou a parte de baixo, para eu não ver quem assinava, mas era o presidente da Arena de Pelotas, e ali pedia encarecidamente que não liberasse o recurso. Eu digo, mas eles não justificam nada aqui de que a obra não é boa ou não está correta. Não. O problema é só político mesmo. De cair a posição do ministro. Veja aqui. Anule-se o empenho. Mário Andreasa. Acabou. Quer dizer, coisas desse tipo, claro, o Amaralzinho, que era o governador, depois eu fui para ele, eu digo, Amaral, tem paciência, a parte federal parece já me deixaram de fora, mas a estadual tu garante. Não posso, Grajato, tu sabe, se eu sou nomeado, né? Se eu contrariar eles, eles me tiram daqui do governo. É uma pouca vergonha. Mas, na verdade, o pessoal, em algumas ocasiões, para obstar a nossa atitude, a nossa vontade de realizar, agiu assim, de maneira assintosa. Uma vez eu estava no Nordeste, lá em Pernambuco, e aí eu estava conversando com pessoas no hotel, diz que lá eles se unem mais, né, no Nordeste. Para resolver os assuntos né? Que lá, independentemente de partido, né? É característica do Nordeste, os nordestinos se unirem nos pleitos. É verdade isso, já? Olha, na Câmara Federal. Na Constituinte, eles tinham 293 votos tranquilos sempre. O Nordeste sempre tinha 293 votos. Dava Nordeste e Norte, eles têm uma representação muito boa, mas fechadinhos em cima disso. Eu posso te dizer até uma característica bem tranquila de como isso aconteceu na Constituinte. Ulisses me convidou para ser o relator do sistema tributário na Constituinte. E eu, claro, aceitei. Bom, aí eram 24 subcomissões temáticas. Quando chegou na hora de empossarem as comissões, era uma por uma, ficou a comissão de sistema tributário para a última. Eu estranhei, mas tudo bem, não deu naquele dia, ficou para o outro dia. No outro dia, quando eu vi a sala já estava cheia, puro nordestino, e lá um deles se levantou, porque nós queremos dizer que o Nordeste não pode ver com bons olhos o Sul Maravilha ficar como titular da relatoria do sistema tributário, porque o Nordeste precisa muito dessa redistribuição tributária. Então, eu indico fulano de tal, como eu não participei do acordo, eu indico fulano de tal para ser o relator do sistema tributário. E peço desculpa ao meu amigo deputado Irajá, porque, lastimavelmente, ele é do Sul Maravilha e o Sul Maravilha já está bom demais. Assim, com uma tranquilidade, me escantearam, que dava gosto de ver. Aí todo mundo bateu palma porque foi em favor do Nordeste. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, por que Pelotas, olhe bem, por que Pelotas não consegue eleger um governador?
Não consegue candidatar o governador, né? Em primeiro lugar, porque não consegue lançar o candidato. Eu dou uma situação real, assim, para nós todos entendermos bem. Digamos, Pelotas seria a capital da metade sul, ao natural. Mas a metade sul tem 25% só do eleitorado. E o governador é eleito pela maioria do eleitorado. E a metade norte tem 75%. O normal é que os partidos nem deixem concorrer alguém da metade sul, porque eles sabem o quanto já rendeu para eles, em interesse econômico e financeiro, o quanto foi proveitoso eles dominarem politicamente o Rio Grande do Sul. Eu dou um exemplo só. 1971, Pelotas tinha um retorno do ICM maior que o de Caxias do Sul. Hoje, Caxias do Sul tem 4 vezes o retorno do ICM que tem Pelotas. Então, essa junção entre o poder econômico e o poder político, e um puxa o outro, claro que leva as coisas de roldão. Então, nós temos muita dificuldade em um dia chegar a colocar um governador, por causa disso. Pois é, eu primeiro quero registrar aqui, olha, parabéns pelo programa e um obrigado especial ao doutor Irajá, Eloir Vieira. Obrigado, Eloir, pela audiência. Não sei se o doutor Irajá lembrará de ti pelo nome, que se conhecem, né? Muita gente, Eloir Vieira, mas enfim. E agora doutor Irajá... Já que entramos na sessão do abraço, eu estava falando com um amigo hoje de Rio Grande, o Charles Saraiva, e ele mandou um abraço aí, porque nós há alguns dias não podíamos falar em abraço, porque as pessoas eram candidatas e podiam nos vincular um apoio à candidatura, né? Sim. Agora vai um grande abraço para o Charles Saraiva, que é nosso ouvinte. Não, pois é, não. O Charles é um grande companheiro. O Charles se elegeu? Se elegeu. Ah, que beleza. O Charles é um grande vereador. E amigo. Um abraço também. Doutor Irajá, vamos ficar um pouquinho mais nesse tema aqui, mais uns 5 minutinhos para a gente poder trocar para outro. Toda conversa aqui se torna interessante, né? Para provocá-los, eu vou dizer o seguinte: ouvindo o senhor neste momento sobre a possibilidade de aumentar a representação e até de pensar num governador do estado saído aqui da região, a mim parece que o senhor não sepulta a possibilidade, mas deixa claro do tamanho dessa dificuldade. E se observarmos o cenário atualmente, e falávamos das dobradinhas, eu diria o seguinte, pela sua experiência, um governador daqui a quanto tempo? 10, 15, 20 anos será possível? E que tipo de articulação deveríamos fazer então? Porque essa combinação que o senhor falou, que o poder político e econômico naturalmente atuam, né, para se obter esse resultado, é justamente o que nós não temos nesse momento. Nem o político e nem o econômico. Então, quer dizer o seguinte, sem chance? Olha, eu não digo sem chance, mas eu posso te dizer do ambiente no meu partido, no PMDB. Na última recomposição do diretório estadual, me foi oferecida uma vaga de suplente à Convenção Nacional. E ao Nelson também suplente à Convenção Nacional. Ora, suplente à Convenção Nacional é uma presença de, diz assim, quando faltar o titular, nós te convocamos. Ou seja, nada. O Nelson aceitou, eu não. Mandei um telegrama para ele dizendo que esse tipo de esmola, eu não sou afeito a ela, não aceito. Não aceitei, não faço parte. Então, o Lélio faz parte porque é ex-presidente do diretório Quando ele estadual. diz o Lélio, é o Lélio Souza, que foi deputado federal por muito tempo, representando Pelotas. O Lélio é dos que não são reeleitos, são membros natos.
Então isso aí também não entra no cálculo, né? A verdade é essa, nós não temos força política. Isso é no PMDB. Uma outra questão, Nos então, outros partidos é a mesma coisa. Uma outra questão para não perder a ocasião. O PMDB em Pelotas teve um comportamento muito parecido com o PMDB em todo o país nos últimos anos no modo de fazer política. Ou seja, abre mão de candidatura própria, apesar da sua história e tradição, e faz uma composição por troca de cargos, inclusive abrindo mão de qualquer tipo de articulação política, discussão, enfim. Ou seja, busca uma posição que julga adequada, né? Embora a gente aqui de fora, né, lembrando do PMDB, a gente muitas vezes fica na dúvida. Da pena, né? Será que esse é o lugar, ou será que essa é a postura que a população, quando eu digo a população, o cidadão que acompanha a política, esperaria do PMDB? Enfim, eu faço a indagação, porque quem sou eu para dar a resposta? E eu respondo logo a indagação, é uma vergonha. A cada 4 anos eu brigo dentro do diretório para que o PMDB tenha candidatura a prefeito e a vice-prefeito na próxima eleição. Mas tenho sido vencido nas 2 últimas. Na vez anterior, um dia chegaram para mim e disseram assim, olha, Irajá, nós não vamos concorrer a prefeito, nós vamos apoiar o PT. Digo, por quê? Já brincando comigo. Eu imagino, doutor Marias, eu imagino esse comunicado. Eu digo, estás brincando comigo? Vocês vão apoiar o Marrone porque o governo do Marrone foi tão bom assim que vocês vão apoiar? Não, é que eles têm dinheiro e têm cargos. Eu digo, e nós não temos candidato. Eu digo, não, vocês não tinham. A partir desse momento vocês já têm. Eu sou candidato. Mas Irajá, mas tu não tem dinheiro nem cargos para nos dar. Entende uma coisa, cargo a gente só tem depois de ganhar o poder. Quer dizer, antes, eles podem até prometer. Como é que é, doutor Farias? Expectativa de conquista, não é nem de direito. Em direito existe uma grande discussão, o Irajá, advogado, sabe muito bem, entre expectativa de direito e direito adquirido. E agora o Machado, como é muito esperto, conhece? Ele falou... Uma nova figura. Ele lançou uma nova figura. Como é que é? Expectativa de conquista. Não, e em cima disso, eles fizeram isso, disseram na minha cara que eu seria o melhor candidato pela história, pelas realizações e tudo, mas que não dava porque eu não tinha dinheiro e nem cargos para dar para os membros do diretório. E repetiram a coisa agora na última vez. Chegou na hora, eu tentei muito que o Nelson fosse o vice da Paula. Havia esse entendimento, participei do conjunto de pessoas, de técnicos, na elaboração do programa da Paula. Gostei até, achava que ela, junto com alguém do PMDB, tinha muito tempo de televisão, o que é fundamental numa campanha muito curta, e tinha todo o apoio, teria todo o apoio do PMDB para ter uma grande vitória. Bom, levei, o Anselmo tinha me convidado para ser vice dele, eu não aceitei, eu digo, não, mas tu vais me apoiar? Eu digo, não, eu vou apoiar os candidatos do partido. Então o partido deve indicar o vice. Bom, quando chegou na hora aí, não, o Nelson não vai ser, porque a alegação que me fez a Paula é que o Nelson estava queimado porque na vez anterior tinha saído fazendo campanha para o PT. E o PT estava lá embaixo, como a gente sabe que ficou lá embaixo, continua, e felizmente... E aí... Eu estou rindo pelo estilo que ela está dizendo. Quando ele disse, deu um silêncio, ele complementou, continua. Claro. Eu sou muito franco, de posições muito abertas, muito claras.
Então, aí a Paula me disse que o PMDB não ia ficar com a vice. Eu digo, então o PMDB tem que ter candidato a prefeito. E disse para ela, digo, tu vai me obrigar a ser candidato contra ti, a prefeito. E ela disse, o senhor é que sabe, mas ficou nisso, né? Agora, doutor, como é que o senhor enxerga isso? Eu estou aproveitando que isso é fundamental para a gente que precisa ouvir para tentar entender, não é entender, para tentar acompanhar realmente. Primeiro, Vera Gomes, do Vasco Pires, manda um abraço para o senhor também. Garantia de audiência o homem aqui. Muito obrigado, né? Eu retribuo esses abraços todos. Como é que o senhor enxerga essa condição que está posta novamente? E aí, como o senhor disse, de forma muito espontânea, franca, nós não podemos ser hipócritas aqui. O PMDB, o senhor sabe, hoje, detém 5 posições, 5 secretarias, que juntas têm mais da metade do orçamento da administração. Como desacomodar essas pessoas de cargos, salários, prestígio? Isso está falando aqui em Pelotas? Sim. Aqui. Digamos, eu só sei um, Jair, o Seidel no planejamento, quem mais? Não, tem... agora só vou mexer com a minha memória, mas... Vou complementar. Me ajude aqui. Já no governo do Fetter... Já tinha 5. Já tinha 5. E com mais de metade do orçamento na mão. Então, como é que a gente desacomoda pessoas e o partido e pessoas, né, de 5 secretarias com essa importância em relação ao orçamento, cargos, salários, prestígios e a premissa, né, de renovação, porque afinal de contas o PMDB não está comprometido na chapa majoritária. Tipo assim, olha, se mudar alguma coisa lá adiante, a gente costura e tenta se manter. E isso para o PMDB é terrível. É que nos deixa numa situação delicada, porque, claro, respeitosos nós somos. Mas o senhor sabe que existem expressões como fisiologismo, aproveitamento da ocasião, oportunismo. E aí nós nos damos com as pessoas do PMDB. E fica chato muitas vezes aqui, o doutor Farias, braços cruzados, dizendo assim, seu Machado, é brincadeira. Mas não é. É com calma, doutor Farias. Nós respeitamos a todos. Mas que agora é difícil de olhar para uma situação dessa e imaginar que o PMDB não tem nem sequer um projeto de sair dessa condição. Não. Eu tenho uma afirmação agora. Poderia ser um período de dificuldade. Eu tenho uma afirmação agora, olha bem, com essa eleição agora que terminou, o PMDB elegeu apenas um vereador. Pela segunda vez. Não, mas... Nessa legislatura que está terminando, só elegeu um também. Não, e o grave... É uma vergonha. O grave que eu digo, doutor Farias, e o grave eu estou colocando para análise, né? O grave que eu entendo é o seguinte, é que o fato de ter se acomodado nessa proposta durante a eleição, o PMDB abriu mão da proporcional, porque poderia ter sido estratégico. Senhora Machado, o partido decidiu assim porque entende que estrategicamente aumenta a sua representação na Câmara, ganha papapá e daqui a pouco se recompõe. Não. Pelo contrário, entregou a proporcional, inclusive com uma lista que vai entrar para a história. Uma lista de proporcional do PMDB que eu acho que tinha no máximo 5 pessoas ou 3. Não, deu um pouquinho mais. Eu briguei ainda Agora, imagina, no dia da convenção, eu briguei, porque eu digo, mas vem cá, vocês, aquele dia tinha uma mulher na nominata do PMDB, e nós sabemos que é proporcional. 30%. Cada mulher tem que ter 3 homens na representação, dão direito a 3 homens. Isso. Então, o PMDB, os outros que são aí com 20, 30 candidatos a vereador, nós vamos entrar com 4. Não porque nós vamos fazer um acordo com partido tal que tem tantas mulheres e nós vamos tentar. Eu digo, mas vem cá, me dá 3 dias mais para nós conseguirmos essas pessoas. Eu me ponho a campo, aí eu não faço parte da executiva, mas me ponho a campo para conseguir mais mulheres e depois tantos homens, vezes 3 proporcionais a esse número de mulheres. Não. Vamos fazer a votação. Começou aquela gritaria. Não está na ordem do dia. Ora, se uma prorrogação ia estar na ordem do dia. É a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Não está na ordem do dia. Gente tem que rir mesmo. Resultado, né? Não, olha, se não fosse triste, era de rir. Resultado,
eu me levantei e digo, então eu sou candidato a prefeito. E possivelmente o Fetter de meu vice. Tinha uma carta do Fetter, inclusive, propondo a um entendimento. A carta foi lida. Não, e sai em votação. Quem concorda já começa a votar com a chapa. A chapa só tinha uma coisa, a favor do apoio à candidata Paula Mascarenhas, sim ou não. E já começaram a distribuir a chapa e já começaram a chamar. Claro, o pessoal para votar. Eu digo, claro, eu me levantei, eu digo, isso aí disse uma porção de coisas que eles mereciam ouvir. E acho que quem não está de acordo com essa patifaria se levanta e vai embora e deixa eles fazerem o que quiserem, porque eles estão levando o partido para uma situação que é capaz de não ter mais retorno. Nós vamos ter um mínimo de vereadores, se tivermos algum, felizmente tivemos um ainda, né? E não deu outra coisa. Agora, sei lá, isso é lastimável, é triste. E eu me disponho a mudar esse quadro, inclusive já convidando vocês dois para entrarem para o PMDB para a gente mudar isso. Eu vou fazer o seguinte. Os dois convidados, dois expoentes da cultura local. Eu vou fazer meu companheiro de academia de letras, o Farias, um dos autores mais festejados neste atual século. E tu também continua festejado na nossa Rádio Pelotense. É uma beleza. Convidados os dois. Vamos começar a campanha amanhã para mudar esse estado de coisa. Eu aprendi que se o cavalo está passando, a gente precisa montar, para não cair na história do cavalo encilhado que passou e não montou. Erivelto, para colaborar com a minha reflexão, nós vamos ao intervalo comercial. Na volta eu já posso estar habilitado à nova proposta. Em seguida, de volta com o Jornal Regional. Esta é a ZYK 270, Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. É mais negócio poupar no Sicredi. Seu dinheiro rende mais e você ainda ganha brindes. É a promoção Poupe e Ganhe Sicredi Zona Sul RS. Você investe no seu futuro na sua cooperativa e coopera com o crescimento da região. Aproveite, vá até uma unidade de atendimento, fale com o seu gerente e saiba como participar. Sicredi, gente que coopera, cresce. Quando você pensa em viajar, você pensa em tranquilidade, conforto e segurança. A Expresso Embaixador também pensa nisso, porque levar pessoas até o seu destino numa viagem tranquila, confortável e segura é a nossa missão. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Você sabe o que é curtir gigante? É curtir muito, pra caramba. É acessar tudo e navegar rapidão com a banda larga mais rápida do Brasil. Wi-Fi dentro e até fora de casa. É ter Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir onde e quando quiser. Inclusive agora. Quer dizer, tem que assinar antes, né? Assine 30 mega por R$30 por 3 meses no Combo Multi. Ligue 21 23 46 18. A NET é completa para você curtir gigante. Consulte condições de aquisição. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Atenção, educadoras e educadores associados. Ainda em 2015, através da mobilização do CEPERS, conquistamos uma liminar proibindo o Sartori de parcelar nossos salários. Um ano depois, o Tribunal de Justiça confirmou a liminar e os parcelamentos de 2016 comprovam o crime de responsabilidade pública. Chegou a hora de darmos um novo passo. Você é a favor ou contra que o CEPERS entre com a ação pedindo o impeachment de Sartori? Entre no site, vote e participe desta decisão importante para o sindicato. Uma campanha CEPERS Sindicato.
Rádio Pelotense, a mais antiga emissora gaúcha, transmitindo em 10 kW, cobrindo 80 cidades, onde habitam mais de 2 milhões de pessoas, está apresentando o Jornal Regional, que informa, integra e promove eventos e potencialidades da região sul. Horas 36 minutos, estamos de volta com o Jornal Regional aqui na Pelotense, doutor Wilson Farias, doutor Irajá Andara Rodrigues, e eu acho importante aqui, não para tirar confete não, mas é que na audiência nós temos muitas pessoas jovens, e alguém pode perguntar assim, já ouvi falar, não estou bem lembrado, sei que foi prefeito de Pelotas, mas acontece que nessa caminhada, Irajá Rodrigues, que é bacharel em Direito e também licenciado em Línguas Neolatinas, é professor de latim e português, autor de finanças públicas, foi vereador em Marau, prefeito de Pelotas em 2 ocasiões, de 1977 a 1982 e depois de 1993 a 96. Naturalmente foi presidente da Associação dos Municípios da Zona Sul, vice-presidente da FAMURS e da Confederação Nacional dos Municípios. Deputado federal de 1983 a 86, deputado federal constituinte de 87 a 90, presidente da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, autor do projeto que criou o Banco Meridional do Brasil, presidiu a Comissão de Reforma Tributária, presidente da Frente Parlamentar Nacionalista e presidente do Movimento de Emancipação da Metade Sul, além de ser empresário. Sendo assim, eu vou deixar para retomar esses aspectos do currículo mais adiante. Eu não quero perder o foco do PMDB agora. Rodrigues é ex-ator estadual, aposentou-se, né? E a gente que, digamos assim, a gente gosta de... Nesse mundo que as pessoas só querem tirar vantagem, quer dizer, o Irajá, digamos, desculpa a idade, aos 80 anos, por exemplo, aqui, só está batalhando por coisas boas ainda. Não, é isso que eu... Exatamente, doutor Farias. A maioria se omite, né? Porque, olhem bem, jovens, vou fazer uma frase emblemática. Eu não tenho participação política, partidária, mas a gente tem que discutir política porque as decisões, todas as decisões que envolvem a cidadania são decisões políticas, não é verdade? Perfeito. Agora, doutor Irajá, eu não quero perder o foco do PMDB ainda. A prisão de Eduardo Cunha, estamos falando coincidentemente de PMDB, de um PMDB que chegou à presidência da Câmara dos Deputados, com grande influência, naturalmente, na esfera de poder, nas ações do governo, e de um PMDB que historicamente tem o PMDB de São Paulo, o PMDB do Rio Grande do Sul e eu diria que mais recentemente o PMDB carioca, em termos de força política, entendo eu assim dessa maneira. Que PMDB nós teremos daqui a pouco, doutor Irajá? É possível unificar o PMDB? Não, nacionalmente? Essa gente não vale a pena unificar. Tem que deixar na cadeia mesmo. Já foi tarde, o Cunha já foi tarde para a cadeia, e eu espero que vão os outros agora, todos, a concluir com o Lula e todos os outros. Mas olha a coincidência. Que já estão no... Mas olha a coincidência. Mas o presidente da República... E o pessoal do PSDB, né? Já tem alguns candidatos também, bons candidatos aí para a cadeia. Mas, doutor Irajá, o PMDB nacionalmente, agora o vice-presidente é o presidente, efetivamente, Michel Temer. Não quero nem entrar no detalhe de que ele também a qualquer momento pode cair, não é isso. Eu quero saber, na sua visão, com a sua experiência, depois de ter essa larga experiência, essa vivência, que PMDB nós teremos, porque o PMDB também há muito tempo se reivindica o quê? O PMDB não vai aparecer nacionalmente à presidência da República daqui a 2 anos? Olha, eu sou contemporâneo do Temer, atual presidente, amigo pessoal dele. O Temer foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça e eu presidente da Comissão de Finanças. Tivemos alguma atuação juntos, inclusive. Ele não ficou bobo. Ele é procurador do Estado concursado pelo Estado de São Paulo. Né? Estado de São Paulo, Isso.
Eu procurei o Temer, ele me recebeu muito bem, se lembrava de algumas passagens. Isso depois de ser... Eu ainda aí tive que dar uma brincadeira com ele. Eu digo, olha, Temer, eu acho que a Dilma deve ter uma raiva enorme de ti. Mas por que, Irajá? Eu assisti a posse de vocês. Tu e a tua mulher roubaram a cena. Claro que não foi por causa dele, foi por causa da mulher. A mulher bonita. É jovem e bonita. Jovem, bonita, com uma trança que no dia seguinte passou a ser o grande charme para as mulheres em todo o Brasil. Deixar claro, que o senhor não esqueceu da trança. Mas claro que não, ninguém esqueceria. Mas aí eu brinquei com ele, de Temer, me diz uma coisa. A Dilma tem que ter uma raiva enorme de... Tu tiraste ela do foco do maior momento da vida dela, que era quando ela estava sendo empossada presidente da República. Todo mundo olhava para ti e para tua mulher. Não sei se mais para ti ou para tua mulher, mas de qualquer maneira olhava. E ele ria que se matava. Agora, daqui a 2 anos, o PMDB levando-se em conta, por exemplo, que Michel Temer está inelegível neste momento. Não está? Está. Por quê? Justamente por uma ação da época lá da Procuradoria do Estado de São Paulo. E Michel Temer hoje está inelegível. Então, eu estou tentando... Não me consta. Não, mas eu depois posso lhe enviar a informação. Mas ele já disse que não é candidato. Não, mas eu acho muito bom, não, mas porque eu sou contra a reeleição. Mas eu estou buscando extrair do senhor para a nossa audiência justamente a visão de um homem experiente do PMDB sobre... E o PMDB vai continuar nessa caminhada de se manter em estruturas do poder, e deixando de ser protagonista? Não, se depender de mim, não vai deixar de ser protagonista. Eu acabo dizendo a mesma coisa que eu disse para os membros do diretório. Não, porque nós não temos candidatos. Não, tem. Eu. Em último caso, eu concorro também à sucessão do presidência da República. Me interessa. Só acho que o partido não pode deixar de ser protagonista. O que eu digo é o seguinte, time de futebol que não disputa campeonato, perde em primeiro lugar, perde a torcida. Em segundo lugar, perde o campo. Em terceiro lugar, perde a sede. Em último lugar, perde o nome até. E na vida política é a mesma coisa. Se não é protagonista, desapareceu em maior ou menor tempo, desaparece. Então o PMDB tem que sempre ser protagonista. Com o governo do Estado é a mesma coisa. O Sartori, o pessoal malha o pobre do Sartori, coitado. Também ele recebeu com todos os cofres raspados, se ainda tinha cofre, se o Tarso deixou algum cofre, porque acho que nem cofre não tinha mais. O Tarso levou tudo embora. E o Sartori não tira dinheiro para pagar todo mundo à vista no final de cada mês. É difícil, eu sei. Até porque eu sou da Fazenda e conheço como é que a coisa funciona. E é capaz de eles também ficarem tentados a não lançar candidato. Então, olha, em último caso, eu também já sou candidato. Não me interessa. Tem que ter protagonismo. Há um comentário que o candidato, que o governo do Estado se aliaria ao PSB e o PSB apresentaria o Beto Albuquerque, né? Que hoje seria que é um nome que não conseguiu até hoje se articular. Com todo respeito, nós estamos falando de possibilidades, não as pessoas, né? As candidaturas ou as pretensões de Beto Albuquerque, que não são de hoje nesse sentido, nunca prosperaram, né? O que nos leva a crer de que falta algum elemento aí. Olha, eu acho o Beto uma boa pessoa. Quanto a pessoa, nada contra, nenhuma, claro. Muito camarada lá de Passo Fundo, meu amigo lá do tempo que eu era de Marau. Mas o que o Rio Grande do Sul está precisando é uma visão nova e que envolve a nossa metade sul. E eu tenho um trabalho feito, se você é fácil, até para ti e para os teus ouvintes, se botar ali na internet, botar ali o Irajá Andara Rodrigues, vai aparecer naquele onde tem as possibilidades de ter os vários filmezinhos, esses que dá, me falta o nome agora, mas eu logo me lembro.
Tem uma palestra que eu fiz em Gramado para os colegas da Fazenda, um pouquinho antes da atual, antes da eleição dos atuais mandatários, e em que eu colocava 5 itens que o Rio Grande do Sul precisa explorar para se reviabilizar economicamente. Eu dizia o seguinte: a nossa crise não é financeira, é uma crise econômica. Nós não temos mais substrato econômico para subordinar isso a uma performance financeira razoável, para ter dinheiro para pagar as despesas. Então, nós temos que fazer o quê? Em primeiro lugar, nós temos 90% de todo o carvão mineral do Brasil. A África do Sul, durante o período do apartheid, a África do Sul passou a extrair gasolina do carvão mineral. Hoje, 2 ou 3 países da África estão extraindo óleo diesel do carvão mineral. E o mais importante, a tecnologia foi desenvolvida por uma empresa brasileira. Mas vem cá, nós não produzimos até hoje uma gota de petróleo no Rio Grande do Sul. Mas nós temos o sucedâneo, que é o carvão, mas nós temos um polo petroquímico, mas não temos um polo carboquímico. Quer dizer, nós andamos para trás, o Rio Grande do Sul anda para trás quando tem nas suas mãos uma riqueza extraordinária. Bom, mas então eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora que não entra no tema, porque o senhor vai vir mais vezes aqui, se Deus quiser. Quando o senhor defende uma proposta de emancipação, ou seja, de divisão, de um novo tempo para o Rio Grande, eu diria que o senhor estaria, então, colocando a todos nós num processo bastante arriscado, porque nós não temos tido inspiração política, não temos tido competência para estudar a viabilidade econômica, como o senhor disse, para depois ter a condição financeira, e uma divisão nos deixaria distante dos recursos que são escassos, mas que mal ou bem são repassados como esmola ao Estado. Qual seria a proposta? Quem seria o gerenciador desse novo tempo? Por que eu optei por uma divisão? É porque, casualmente, esse manancial extraordinário de riqueza se situa todo na metade sul. Mas quem vai ser o gestor? Quem vai ser o gestor? O governador. O senhor acabou de falar de uma incompetência que está instalada aqui. Não é incompetência. O governador do novo estado, 25% do eleitorado, não quer dizer que esse eleitorado é incompetente. Não, o eleitorado não, digo o gestor. Não, ele é pequeno, repara. Hoje a nossa realidade é essa: metade sul, 25% do eleitorado, metade norte, 75%. Bota em votação, eles ganham sempre. Agora, riquezas novas, exploráveis, eu diria que quase 100% na metade sul. Por isso é que eu optei por essa ideia de separar. Me diga uma coisa, por que essa ideia não vingou ainda, Irajá? Não vingou porque, casualmente, naquele momento, o seu Aécio, que era deputado federal, se viu às voltas com um movimento de emancipação do Triângulo Mineiro. E quando eu vi, no dia que nós estávamos votando na Comissão de Constituição e Justiça, a viabilidade do meu projeto de plebiscito para a emancipação, eu notei uma movimentação estranha, uma quantidade de mineiros, entrando, era o Abiek, o Aécio, sei lá, todo puro mineiro, e as comissões não são muito frequentadas. Mas eu vi aquela quantidade de mineiros, o que será que esse pessoal está fazendo aqui? Na hora, levantou o Aécio e disse: eu sou contra, porque esse movimento de emancipar partes do nosso Estado vai nos transformar numa coxa de retalhos, e então nós estamos aqui, a representação de Minas, todas aqui, para mandar contra. E, de fato, nós fomos impedidos de dar continuidade por uma decisão da comissão. Depois disso... Ou seja, não apoiaram um precedente que poderia... resolver por um lado que eles não queriam lá. Não queriam. Ao contrário, lá, o Triângulo Mineiro é a área mais rica de Minas, né? Ao contrário da nossa situação aqui, que é potencialmente a mais rica, mas faticamente a mais pobre.
Então, eles foram contra isso e me bombardearam o projeto ali. O projeto foi arquivado e o Aécio levou para casa para dar o voto vencedor, que cabia a ele, e não trouxe, enquanto eu fui deputado, ele não trouxe de casa mais o meu projeto. E por isso eu não voto no Aécio, nem que ele seja candidato do PMDB, não sei o quê. Eu vou tentar sair pragmaticamente por outro lado, e quero que o Irajá opine sobre isso. Olhe bem, eu entendo que o PT, o PT do Rio Grande do Sul ou da Zona Sul não foi inteligente o suficiente para usufruir do governo Dilma em trazer obras para cá. Não é verdade? Agora, olhe bem, agora a situação é atual. Por exemplo, do Rio Grande do Sul, por exemplo, o ministro da Casa Civil, ele tem um poder violentíssimo na administração federal. E agora, por exemplo, não está na hora, por exemplo, digamos aqui, essa Zona Sul aqui, a Paula, que vai entrar de prefeita agora, de irem ao encontro do Padilha, por exemplo, e batalharem, por exemplo, para a ponte de São José do Norte, que une Rio Grande e São José do Norte, sair. Na hora de obras para Pelotas, Ponte do Guaíba, etc. Não está na hora de se unirem as forças do Rio Grande em torno, por exemplo, do homem que manda na administração federal, que é o Padilha? Doutor Farias, vou aproveitar a ocasião. Não exatamente para responder, só perguntou ao doutor Irajá, eu só vou dar minha opinião. Eliseu Padilha, no meu entendimento, não tem interesse nisso. Não sei. Mas vou ouvir o doutor Irajá. Não, olha, eu sou muito pragmático. Eu devo ir nos próximos dias tentar uma audiência. Estava esperando que o Temer voltasse, voltou ontem do Japão. Quero conversar com ele sobre esse tipo de coisas. Eu levei, inclusive, junto com companheiros do Instituto de Desenvolvimento do Extremo Sul, que eu presido, para o secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul, uma tese de que um homem de grande visão, Duque de Caxias, há 170 anos, mostrou que o caminho do Rio Grande do Sul era se integrar através da ligação Jacuí e Bicuí. Mas isso há 170 anos. Precisavam ser feitas 10 barragens, foram feitas 3. Por quê? Porque hoje, quando aquela região toda do norte e do oeste plantam soja, principalmente, e a do sudoeste, arroz, esse grão viaja de caminhão. Se trouxesse por água, sai 2.200% mais barato o frete. Aí eu vou reforçar, então, a minha tese de... Claro, eu generalizei aqui para criar, de certa maneira, provocações. Né? Claro que não é 100%, né? Mas aí reforça a minha tese de que esses interesses não são defendidos, porque, de certa maneira, o que acontece, doutor Farias? Quando eu permito que o senhor caminhe, quando eu permito que o senhor se fortaleça, vou buscar a fala do doutor Irajá aqui. Se eu potencializo a questão econômica, que vai resultar na questão financeira, que vai resultar na questão política, eu prefiro deixar os reféns e entrego migalhas e faço, enfim, proselitismo com tudo isso. Por isso que eu não acredito. Antes que eu me esqueça, eu me lembrei agora, no YouTube. Okay. Entra no YouTube, bota Irajá Andara Rodrigues e aparece a minha palestra, então, feita lá em Gramado, a convite do pessoal da Fazenda. Sim. Onde eu lancei esses 5 pontos para dizer um novo Rio Grande é possível. Com quê? Com a exploração do extraordinário potencial na área do carvão. 90% de todo o carvão nacional. Só Santa Catarina tem 10%, o resto terminou, o resto do Brasil não tem praticamente carvão. Nós temos o shale gas, que é o gás que os Estados Unidos está retirando agora, com o qual forçou, retirando da terra, com o qual forçou a baixa do preço do petróleo. Nós estamos do Paraná para baixo,
nós temos quase todo o shale gás do Brasil. A sua visão não é nacionalista, doutor Irajá, e eu vou explicar o porquê rapidinho. Por que nacionalista? Porque todas as suas propostas, eu não tenho dúvida de que se o senhor faz essa exposição em qualquer lugar, eu não vou dizer que o senhor sairá aplaudido de pé, mas ninguém vai poder chamá-lo de doido, maluco, ultrapassado, visionário, porque o senhor está dando dados que podem ser buscados, comprovados, e os potenciais ao que o senhor se refere, eles existem. Mas claro. Então não tem problema nenhum. Por outro lado, todas as propostas parecem não considerar o contexto. O que quer dizer? Os interesses internacionais, as relações do Brasil, por exemplo, exploração e geração de novas energias, tecnologia para desenvolver essas propostas. Como é que o senhor faria isso? Se alguém perguntasse, tudo bem, Irajá, vamos lá. Como é que vai viabilizar isso? Dinheiro da onde, recurso da onde, tecnologia da onde? Quem banca tudo isso? Do mundo. Não, aí eu vou concordar com o senhor. Do mundo. Do mundo. Mas Olha, é viável... Nós trouxemos um pessoal da Arábia Saudita aqui. E eu estou esperando o retorno deles. Nós temos possibilidade de ter um intercâmbio muito bom através da Associação dos Municípios da Zona Sul com o reinado da Arábia Saudita. E não depende de congresso nem nada, porque ali manda o rei sozinho. Sim. E nós Eles lá são democráticos. Muito. E nós devemos receber a visita aqui do jatinho do príncipe regente, príncipe sucessor, que deverá assumir a direção dos negócios da Arábia Saudita. Agora, em novembro ou janeiro, devemos receber aqui em Pelotas a visita do pessoal da Arábia Saudita. Então, eu não sou apenas... Tu pode dizer que eu seja visionário? Não, eu coloquei para... Não importa. Eu trabalho nesse sentido. Trabalho e continuo trabalhando, mantenho contato agora com eles. Fui ao secretário dos Transportes mostrar que é um absurdo jogar 740 milhões na duplicação da BR-290, quando nós temos, paralela a 290, a ligação, todo o sistema Jacuí e Bicuí. Então, por que estão querendo agora duplicar a BR-290? Por uma razão muito simples, está cheia de caminhões com soja, com arroz, mas vem cá, põe este transporte todo por água, como o mundo inteiro põe. Só o Brasil é que transporta a mais de 200 quilômetros de caminhão, e nós vamos ter, com o mesmo dinheiro, dá mais ou menos 1 bilhão. De pouquinho a coisa a mais... Não é muito dinheiro, não. Não é muito dinheiro. Agora, o que eu quero aproveitar também é o seguinte, doutor Irajá, é que essa proposta precisa justamente de uma decisão por uma política que ela é nacional, ela não consegue ser discutida pelo Estado. O Estado não consegue dizer o seguinte, nós vamos fazer isso aqui. Não tem como. Um modal desse porte, ainda que nós estejamos atrasados, vai ser visto como algo que fere mortalmente alguns investimentos feitos nesse sentido. Mas eu acho que tu tem... Embora no dia seguinte... No momento em que tu tem o poder na mão, tu tens obrigação de enfrentar os potentados do momento para fazer aquilo que consensualmente o povo, no momento que entender, e tu... estão de acordo que é o que precisa ser feito. Eu concordo. Eu briguei, tu sabe, quando prefeito, eu briguei com os comerciantes do centro de Pelotas quando fiz o calçadão. Eles não queriam, me ameaçaram. Eu peguei uma segunda-feira de madrugada, às 6 horas, com 3 caminhões da prefeitura e mais uns 30 operários, arrancamos o calçamento da Andrade Neves. Aí não tinha, se criou o fato consumado, não tinha retorno, saiu o calçadão. Aí eles vieram me pedir para fazer mais uma quadra, mais outra. Quer dizer, eu acho que o administrador tem que ter essa coragem. Tem que ser ousado, né? Tem que ser ousado. E é por isso que tem gente que não gosta das minhas atitudes, e eu com isso, eu continuo achando que o que tem que se fazer, o que tem que ser feito, tem que se fazer. Tem que ter coragem de fazer. A rodoviária também. A rodoviária, não sei quanto tempo já tinham feito
exposição de maquetes da rodoviária. A gente chegava, olha, apenas para lembrar os jovens e os mais velhos. A gente chegava de Porto Alegre e, às vezes, tinha que descer lá perto do Ficaí. E a rodoviária ficava na Novo da Costa, né? Isso. Era inacreditável. Eu estava na academia de polícia em Porto Alegre, estudava, e vinha para Pelotas fim de semana para resolver assuntos familiares e tudo. E eu constatei isso. A gente descia ali não fica. Não tinha espaço mais. Não tinha nada. E vocês acham que foi pouco? Foi só isso? Não. As terras da prefeitura, que a prefeitura tinha hoje, onde ali é o Pestano, são aqueles bairros todos ali, os apartamentos, tudo aquilo. Aquela terra era cedida gratuitamente para algumas famílias ricas de Pelotas plantarem arroz e ganharam muito dinheiro ali. Até que um dia eu cheguei na prefeitura e mandei chamar os queridos e avisei para eles. Digo, olha aqui, essa terra é da prefeitura, acabou a mamata, vocês têm condições de tirar a atual safra, só. Depois não tem mais isso. Eu vou dar um jeito de botar gente ali. Hoje moram milhares de pessoas ali. Nós primeiro fizemos 200 casas por causa da enchente de 77 e botamos flagelados lá. Depois foi a Coab que fez num terreno que era da prefeitura, fez aquele conjunto de apartamentos. Depois foi a Vila do Pestano toda. Nós fizemos lotes urbanizados, cada lote já com seu banheirinho, com toda a infraestrutura. Quer dizer, é preciso ter coragem. Claro que houve gente que ficou muito brava comigo. E eu com isso... Eu me lembro... deixa eu só contar essa. Uma vez eu estou na prefeitura e tem uma senhora aí, uma senhora bem passada nos anos já, representando da família tal. Não vou dizer o nome da família. E ela chegou... Eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor tem contra a minha família? Eu digo, não tenho nada, até me dou com o fulano, com o Augusto, com o Beltrano. Mas o senhor está com 14 desapropriações, processos de desapropriação contra a minha família. Eu digo, eu pensei que a senhora, quando me disseram o seu nome, achei que a senhora viesse me agradecer. Em cada lugar onde está havendo uma pequena desapropriação de terra da sua família, vai passar uma avenida moderna, feita com concreto, cimento, para durar 40 anos. E, na verdade... Vai valorizar as obras... Vai valorizar enormemente a terra da sua família. Se dê conta disso. E ela se deu conta. Mas eu não admito isso, porque eu acho que é uma perseguição contra a minha família. Mas depois nós continuamos a conversar e eu mostrei a ela. Digo, olha, o dinheiro já está depositado. O valor venal. Mas isso aí é muito pouco, porque com uma avenida dessas, vai valorizar dos dois lados, vocês vão ganhar uma fortuna. E digo, a propósito, aquela terra ali do Forno do Lixo, vocês sabem onde era o Forno do Lixo? Depois do Pelotense era o Forno do Lixo. Na Castilho ali? Na Castilho. Aquilo ali, eu quero fazer o prolongamento da Avenida Bento Gonçalves para lá. Pois é, ali é de um sobrinho meu que mora no Rio. Eu digo, tá, mas a senhora se dá bem com ele, explique para ele, agora que a senhora entendeu o espírito da coisa, explique para ele, eu não tenho dinheiro para desapropriar. Não, mas ele vem em janeiro aqui e eu vou trazer ele aqui. Trouxe o rapaz, aliás, trouxe não, mandou, porque ele veio sozinho. E eu fiz o apelo para ele, né? Digo, olha, tem isso, assim, assim. Só me desculpe, mas eu não vou concordar com essa desapropriação. Vou impedir essa desapropriação. Eu digo, mas por quê? Nós queremos fazer a cidade crescer, tal. Eu vou lhe dizer, é que eu quando venho a Pelotas, eu gosto de andar a cavalo lá. E eu me lembro que eu andava a cavalo no colo do meu avô. E isso, para mim, tem um valor extraordinário nas minhas memórias. Então, eu vou lutar contra o senhor. Eu digo, então, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou arrumar esse dinheiro e nós vamos desapropriar. Mas mais ainda, ao contrário do resto da sua família, eu não vou deixar frente da sua terra para a nova Avenida Bento Gonçalves.
O senhor não vai ver a sua terra se valorizar. Então fizemos desapropriação de mais 30 metros de cada lado. Aí surgiu ali o Parque do Trabalhador, que depois foi entregue para o SESI, não sei, e do lado direito houve um erro no processo. Foi entregue para o SESI, mas o Wilson Farias ajuizou uma ação popular e pelo menos a obra está lá. Essa é a verdade. Que bom, parabéns. Bom, mas em resumo, aí não só desapropriamos o leito da avenida, como 30 metros de cada lado. E aí eu te expliquei para ele, quem não tem espírito público não merece ter o seu patrimônio valorizado por uma obra pública. Ele saiu lá pisando duro e eu com isso, mas nós fizemos isso. Eu acho que é importante ter coragem para fazer essas coisas. E acho que o Rio Grande do Sul está precisando disso. É de botar, vamos explorar o shale gas como os Estados Unidos fizeram. Nós estamos cheios de shale Quando gas. chegar o príncipe aí, por favor, traga ao Jornal Regional que o idioma a gente se vira, doutor Farias. Seja por isso. É o jeito. É o jeito. Muito obrigado mais uma vez, viu? O senhor vai retornar porque a gente não aprofundou a questão, porque outros temas aqui ficaram muito interessantes e são do momento. Mas se o senhor aceitar, a gente vai continuar convidando. Se tu queres, podemos continuar amanhã já. Quando o tema é bom, eu gosto. Semana que vem, Mariana, por favor, providencia para a gente retomar na próxima quinta-feira. Será um prazer enorme eu voltar aqui junto com vocês, os dois excelentes vai ter companheiros, mais gente, vai ter mais meus gente. futuros companheiros de partido, convidados publicamente, e eu vou agradecer a vocês. Então, volto na semana que vem. Isso, atendendo na próxima a esse gentil convite. E tudo indica que aceitaremos o convite, Elivelton Santos, Geraldo José, ouvintes. Na próxima quinta, quem sabe? Wilson Farias para prefeito, Carlos Machado para vice, e o slogan vai ser: do tempo em que dobradinha era mondongo com batata. Geraldo José, forte abraço, bom trabalho no comando da Super Tarde. Tchau, até amanhã.